visão governa o destino. Repita comigo, a visão governa o destino. Se você tiver com sua Bíblia, se você quiser acompanhar no telão com a gente, Gênesis 3:6. TV de retorno ali deu ruim hoje, hein, mídia? Show. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Presta atenção, hoje eu quero falar com você sobre visão, sobre onde nós estamos olhando, em que nossos olhos estão fixados. E a Bíblia mostra algo muito sério logo no início da criação humana, que o pecado não entra através da rebeldia. O pecado ele começa através da percepção distorcida. Presta atenção, o texto está falando sobre Eva. Eva diz que a árvore, olha o que o texto diz, a árvore parecia boa, era agradável aos olhos, despertava o entendimento, nada parecia errado, mas o erro começa no olhar. Então nós vemos que o início do pecado entrando na humanidade é através da nossa visão, através do nosso olhar, através do olhar de Eva lá atrás. Aquilo em que você fixa seus olhos governa os seus desejos. Aquilo em que seus olhos estão fitados governa os seus desejos. Os seus desejos, ele governa as suas decisões. E as suas decisões governam o seu futuro. Aquilo que você tem fixado seus olhos, aquilo que você tem olhado, é isso que governa os seus desejos. Os seus desejos governam as suas decisões. Quando você quer muito algo, aquilo é isso que vai controlar a sua decisão. E as suas decisões, as suas escolhas que definem o seu futuro. O olhar é a janela da alma. O olhar é a janela da alma. Então, para onde você tem olhado, é para onde você vai, é para onde você direciona. Por isso que onde você coloca seus olhos determina o seu futuro. As quedas não começam no pecado, começam na distração. Nenhuma grande queda da Bíblia, ela foi do dia para a noite, foi daqui para ali. Presta atenção, Sansão ele não caiu porque ele era fraco. Sansão caiu porque ele não governava os seus desejos. Sansão ele olhou as mulheres dos filisteus, caiu. Sansão ele viu a prostituta, caiu. Sansão viu um cadáver lá com mel, ele comeu aquele mel, na época não podia, a lei não permitia, os mandamentos, ele caiu, pecou. Tudo começou através da visão. Davi não cai diante do leão. Davi não cai para um urso. Davi não cai para um gigante. Davi não cai para o rei Saul. Mas Davi cai no lugar onde ele se sentia mais seguro. Quando ele permitiu que o seu olhar vagasse sem direção. Quando ele permitiu que o seu olhar vagasse sem propósito, Davi cai. Quando o inimigo perceber que ele não vai conseguir te destruir, quando o inimigo perceber que até você está buscando, você está orando, você está jejuando, você está forte, quando ele perceber que de maneira direta ele não vai conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair. E as distrações não parecem pecado, as distrações parecem inofensivas, mas ela rouba o foco, o propósito e a sensibilidade espiritual da sua vida. Então você precisa tomar cuidado com as distrações, porque as distrações são ferramentas que o diabo usa para tentar tirar você do seu propósito. Então você precisa tomar cuidado para onde você tem olhado. Então o que você olha, para onde você tem olhado, onde está fixo seus olhos, só tem duas situações. Ou isso vai definir a sua queda, ou isso vai definir o seu sucesso. Para onde o seu olhar está direcionado, para onde a sua visão está, isso vai definir a sua queda ou o seu sucesso. Aqui é a primeira pergunta dessa noite. Para onde está voltado o seu olhar? Para onde está voltado os seus olhos? O local que você olha determina muito o que você vai viver na sua vida. Mas muitas vezes nós acreditamos que nós estamos olhando para o caminho certo e para a coisa certa. Mas às vezes uma visão sem discernimento pode causar muito problema. Uma visão sem discernimento pode virar um caos.
Valmir lembra de Ló. Ló estava junto, os pastores de Ló com os pastores de Abrão estavam brigando, porque eles tinham tantos bens, tantos animais, que eles já não cabiam mais no mesmo lugar. Então eles estavam brigando por conta disso. E Abrão, muito sábio, muito inteligente, ele fala: Ló, faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir, escolhe para onde você vai, que eu vou por outro caminho. E olha o que a palavra de Deus mostra sobre a atitude de Ló. Gênesis 13:10. Então Ló ergueu os seus olhos. O que Ló fez? Ergueu os seus e viu que toda a planície do Jordão. Vocês conseguem botar na versão que eu pedi, por favor? Conseguem? Dá não? Amém, glória a Deus. E Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão em direção a Zoar era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Vou ler na minha versão. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Presta atenção, a atitude de Ló: levantou seus olhos e viu, a visão. Ló viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló levanta seus olhos, ele vê Sodoma e Gomorra. Mas olha o que a palavra de Deus diz: Sodoma e Gomorra parecia o Éden, parecia o jardim do Senhor. Tem como algo que parece o Éden ser feio, sim ou não? Tem como algo que parece o jardim de Deus ser feio, sim ou não? Ló levanta seus olhos e ele vê Sodoma e Gomorra, que era como o jardim do Senhor. Mas presta atenção, nem tudo que parece ser bom vem de Deus, nem tudo que é bonito vem de Deus, nem tudo aquilo que parece que vai dar certo, que parece ser um bom investimento, que parece ser algo lucrativo, que parece ser algo que é bom para você, nem todo produto que parece ser bom é bom. Nem tudo aquilo que você está olhando, que você quer depositar suas expectativas e acreditar naquilo, nem tudo que parece ser bom é bom. Nem tudo que é atrativo é saudável. É por isso que a gente não pode andar por impulsos visuais. É por isso que a gente não pode caminhar apenas porque a gente está olhando e vendo. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Não foi só porque o pastor e a pastora Breno e a Bria foram em Florianópolis, viram a igreja linda, poderosa, magnífica, que nós viemos aqui trazendo. Não, antes disso tudo nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos discernimento a Deus, nós obtivemos resposta do céu. Aí sim nós caminhamos. Esse é o processo para tudo que você vai viver na sua vida. Olha, às vezes parece que é, mas não é. É por isso que a Bíblia diz, e nós aqui temos um dos valores, o compromisso com a palavra: não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Não ande por vista, mas vivamos por fé. Brenda, não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela Você fé. pode cantar? Então Deus proverá. Para onde a gente olha? Para onde a gente olha? Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Por muitas vezes nós estamos olhando para algo até que parece ser bom, mas a gente tem discernimento em Deus e Deus entende e diz: não, não vai por aí, não siga por esse caminho. Mas muitas vezes nós também olhamos para algo que não parece que vai dar em nada. Nós olhamos para algo que é pequeno, que ninguém está dando valor, mas Deus diz: acredita, deposita, investe, vai, faz, corre atrás, porque eu estou contigo. E se Deus está com você, agindo Deus, quem impedirá? Porque Ele é o Deus que é, o Deus que faz, o mesmo Deus ontem, hoje, para sempre. Ele é. Deus cura a visão antes de confiar destinos. Pastor André, quando Deus decide transformar Saulo em Paulo, primeiro ele toca onde? Na visão. Saulo enxergava muito, mas só enxergava o que ele queria.
Conhecimento sem submissão gera cegueira espiritual. Por isso que Deus permite que ele fique cego fisicamente, para que ele aprendesse e enxergasse espiritualmente. Nunca foi sobre o que você quer ver, é sobre o que Deus quer te mostrar. Há pessoas com muita fé, com muita intelectualidade, mas que muitas vezes só está olhando para o intelecto, só está olhando para os estudos, para a faculdade, e esquece de ouvir a voz de Deus e seguir os direcionamentos de Deus. Para Saulo começar a enxergar as coisas como Deus queria, Deus deixa ele cego, porque só através disso Saulo ia começar a olhar para o que Deus queria que ele olhasse. Então essa é a questão: para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado, isso é o que vai reger a sua vida. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se seus olhos forem maus, a palavra de Deus diz que todo o seu corpo será trevas. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então, para onde nós olhamos define muito do que nós vamos viver na nossa vida. Nós vimos até aqui e entendemos até aqui que se nossos olhos estiverem na direção errada, se nós olharmos para as coisas erradas, se nós não estivermos olhando para o direcionamento certo, isso pode nos afundar, isso pode nos derrubar. Mas Deus também usa a visão para gerar propósito. Gênesis 2,18, eu vou ler aqui, não preciso projetar. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha que interessante, aqui está falando de Gênesis. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei de ti uma ajudadora idônea para com ele. Adão nunca falou que estava sofrendo, que estava sozinho, que estava carente, que estava depressivo. Não. Mas Deus coloca a Eva na vida de Adão, não porque ele não era completo, mas sim Deus coloca uma mulher para transbordar na vida dele. Amém? Cadê as esposas aqui, as mulheres? Deus coloca vocês na nossa vida para vocês transbordarem. E quanto transbordarem nas nossas vidas, amém? Então vocês que estão solteiros, primeiro se completem em Deus. Primeiro se completem em Deus, para depois Deus colocar alguém que vai transbordar na sua vida. No seguinte versículo diz: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver-lhes como chamaria, e tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Olha que é isso, Breno? Onde você entrou nessa mensagem? Uma hora Deus está olhando para Adão e vendo que não é bom que Adão esteja só. No outro momento, Deus pega Adão e está passeando com ele pelo jardim, mostrando os animais. Percebe que num versículo não é bom que o homem esteja só, no outro ele está passeando. Que uma coisa tem a ver com a outra. O desejo ainda não tinha brotado no coração de Adão, porque ele ainda não tinha visto como é ser um casal, assim como Cristo é para nós, como Deus é para nós. Ele ainda não tinha visto. E para você ter um desejo, as coisas você precisa ver. Para o desejo brotar no coração, Deus permite que o homem vê. Deus permitiu que ele visse. Assim como o diabo tenta usar distrações para nos derrubar, Deus também usa coisas extraordinárias para nos mostrar, para nos levantar e para nos colocar no propósito que Ele tem para nós. Para onde você tem olhado? Para aquilo que o diabo está te mostrando ou para aquilo que Deus está te proporcionando? Então o desejo só nasce no coração do homem quando ele vê. Assim foi com Adão. Deus leva ele para ver a natureza, contemplar a criação, os animais, e a partir da visão, nasce o desejo e ele entende. Antes de Deus colocar na minha mão algo que eu quero, antes de Deus colocar na minha mão algo que eu preciso, primeiro precisa estar na minha visão, primeiro precisa estar no alcance dos meus olhos, porque se eu não alcanço com os olhos, eu não vou conseguir alcançar com a minha mão. Se eu não consigo ver o futuro, se eu não consigo ver além, se eu não consigo visualizar tudo aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu desejo, isso nunca vai chegar às nossas mãos. A gente fala muito disso aqui, nós temos isso, nós oramos, nós escrevemos nossas orações, nós pedimos a Deus as coisas como a gente quer. Deus é assim, é dessa cor, é desse tamanho, é desse jeito. E por isso que a visão da igreja que vocês vão ver na voluntariado é: nós seremos a igreja mais relevante do município da Serra.
A visão dessa casa para 2026 é que nós seremos a igreja mais relevante do município da Serra. Nós já conseguimos ver com os nossos olhos espirituais, nós já conseguimos projetar, já conseguimos ver que esse templo já não cabe mais a gente. Nós já conseguimos ver que isso aqui já não é o espaço que vai nos comportar, que esse ministério de louvor é pequeno para o que Deus vai fazer. O ministério da recepção, a dança, tudo, essa casa já não mais comportará tamanha bênção que será o ministério Persevere Church. Nós já conseguimos visualizar, nós já conseguimos enxergar isso. E aí é só confiar, orar, buscar, entregar nas mãos de Deus. Porque se está na nossa visão, Deus pode colocar na nossa mão. Pergunta para quem está do seu lado: quais são suas referências? Não responde não. Sabe por que tem gente que ainda não está conseguindo alcançar coisas extraordinárias? Porque só tem referência daquilo que não presta. É duro, né, de ouvir. Mas sabe, tem muita gente que não vive o extraordinário porque as suas únicas referências são pessoas que pensam pequeno, consome o dia inteiro TikTok, Instagram, só coisa que não presta e não consegue sair, não consegue viver o extraordinário. A sua referência te modela. Você é moldado por aquilo que você admira. O que você admira te molda. Se você só olha porcaria, só vê porcaria o dia inteiro, desculpa, a sua vida só vai se refletir nisso. Se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer viver coisas grandes, se você quer viver coisas que ninguém da sua família viveu, não, eu vou profetizar, você vai viver. Você vai viver aquilo que a sua avó não viveu, aquilo que o seu pai não viveu, sua mãe não viveu, seus tios não viveram. Ei, você, a sua casa, a sua família vai viver. Porque nessa noite é uma noite de propósito, os céus estão abertos sobre aqui. E eu vou profetizar assim, nessa noite a sua visão abre, a sua mente se expande. Nessa noite o céu te entrega visões, visões do alto, coisas grandes, coisas maiores, infinitamente maior do que você pensa e imagina. Jesus vai te entregar nessa noite. Ele vai te entregar nessa noite. Você vai enxergar além. Você vai enxergar além. Aleluia. Glória a Deus. Deus de maravilha. Deus usa a visão para ativar o destino. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha. Vou conjecturar. Deus fala com Abrão: Abrão, levanta sua cabeça e olha, o que você enxergar, eu vou te dar. É como se Deus estivesse falando: pastor Marcelo, levanta sua cabeça aqui e olha. Se você estiver enxergando daqui até Mata da Serra, Barcelona, eu vou te dar. Se você levantar sua cabeça e conseguir enxergar daqui até lá em Laranjeiras, eu vou te dar. Não, mas se você estiver enxergando, se você conseguir visualizar Persevere Church daqui até em Vila Velha. Aleluia. Não, mas se caber dentro da sua cabeça, se seus olhos conseguirem ver daqui até o Amazonas, eu vou te dar. Aleluia. Era mais ou menos isso que Deus estava falando com Abrão. Abrão, levanta a sua cabeça, até onde a sua visão chegar, isso está na Bíblia. Os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra veste-ei de dar a ti a tua semente para sempre. Essa noite carrega propósito. Se você está entendendo, você está enchendo seu coração, entendendo que você não vai pensar pequeno nunca mais. Você tem um Deus grande, você tem um Deus poderoso. E a partir de hoje você vai sair daqui com ambição. Brena, ambição sim, ambição é diferente de ganância. Sabe por quê, Brena? Ambição é quando eu não aceito viver menos do que o propósito de Deus para mim. Isso é ambição. A partir de hoje você não vai aceitar viver menos do que o propósito que o céu já decretou sobre a sua vida. A partir de hoje chega de pensar pequeno, chega de visualizar pequeno. A partir de hoje você vai viver o extraordinário de Deus. Eu coloquei os meus olhos em ti. Nada mais. Nada mais me satisfaz. Os olhos. Uma vez que eu coloquei
responsabilidades a quem pensa pequeno. Deus não confia grandes territórios a quem só enxerga o imediato, o que está acontecendo agora. Por isso que às vezes Deus muda de ambiente, Deus muda as pessoas, Deus troca o cenário. Por isso que às vezes Deus faz o rebuliço todo. E Luiz, às vezes é só para a gente entender que a gente está olhando para a direção errada, para o caminho errado. Porque o que Ele tem para nós, se nós alinharmos a nossa visão com o que Ele tem para nós, se nós alinharmos a nossa visão para o que Ele tem para nós, eu consigo visualizar, eu consigo ver o extraordinário de Deus na vida de cada um. O que Deus tem para operar aqui na vida de cada um é história para contar de gerações em gerações. Os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus. Os seus projetos vão sair do papel em nome de Jesus. O que você admira molda você. O que você contempla, aquilo que você contempla, ou ele te destrói, ou ele te constrói, ou ele te limita. Se as suas referências forem rasas, seus sonhos serão rasos. Mas se você tiver boas referências, se você andar com quem sonha grande, se você andar com quem prospecta coisas que às vezes parecem loucura, inimagináveis, se você caminhar com um pastor que é muito doido e faz umas coisas que ninguém imagina, deixa eu te falar, essa igreja você vai ser o reflexo dessa igreja. Você vai ser o reflexo dessa igreja. E essa igreja nunca pensou e nunca vai pensar pequeno, assim como você. Hoje você vai entender que você nunca mais vai existir a possibilidade de você pensar pequeno. Não vai mais existir a possibilidade de você sonhar pequeno, não, porque você tem um Deus grande, porque você tem um Deus poderoso, porque você tem um Deus que Ele faz, Ele não está morto. Mas a gente, em tudo que a gente passa, de tudo que a gente vive, a única coisa que a gente não pode negociar é a nossa visão estar em Cristo. Nossa visão tem que estar nele. Porque assim como a gente cantou, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que a gente coloca os nossos olhos nele, sabe? Quícila, Estevão estava sendo apedrejado, tomando pedrada, mas ele estava com os olhos fixos no Senhor. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava olhando para o céu. E sabe, a pedrada doía, a pedrada machucava, mas sabe, quando você olha para o céu, você pode estar tomando pedrada, você pode estar apanhando, pode estar acontecendo as circunstâncias que for, se seus olhos estiverem nele, a visão que você coloca em Deus não anula a dor que você sente, mas não dá o poder da dor te dominar. Quando você coloca a sua visão nele, não, você pode se magoar com o pastor, mas não, você não vai sair lá fazendo fofoquinha, não, porque seus olhos estão nele, não tem o poder de te dominar. Ah, não, me chateei, não, se seus olhos estiverem nele, você pode se chatear, você tem todo o direito, mas você permanece firme em Deus. Se seus olhos estiverem nele, você pode estar sendo atacado, apedrejado, mas sabe o que você vai fazer? Abençoar de volta. Se seus olhos estiverem nele, nada mais importa. E é sobre isso, nessa noite, coloque os seus olhos nele, reflita. Para onde você tem olhado? Para onde os seus olhos estão sendo direcionados? Às vezes é difícil entender, né? Como que a pessoa consegue ser feliz sofrendo? Como que a pessoa consegue ser feliz na dor, Brenda? Como que a pessoa consegue ser feliz em meio a tantas dificuldades que às vezes ninguém está imaginando e a pessoa está passando algo que... Mas é um segredo muito simples, é porque ela anda, ela pode sofrer, mas ela está olhando para o autor e consumador da fé. Porque tudo que ela está passando, os olhos delas estão no autor e consumador da fé. Eu posso
posso passar o que for, posso enfrentar o que for, mas se os meus olhos estiverem nele, posso enfrentar o que for. Eu sei. Isso não foi combinado não, velho. Ficou muito bonito, velho. Não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande. E os seus olhos, diga, meus olhos vão ver o impossível. Aleluia! Acontecer. Posso enfrentar o que for? Vamos, diga, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser Diga, minha frustrados. esperança está. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Eu declaro, seus olhos vão ver o impossível. Os seus olhos vão ver o extraordinário de Deus acontecer. Chega, chega, chega. Se o diabo achou que ele ia te parar, ele perdeu. Se o diabo achou que ele ia anular a sua visão, ele perdeu. Se o diabo achou que ele iria destruir os seus sonhos, está falido os planos dele. Se o diabo achou que você ia ficar sonhando pequeno a vida inteira, hoje ele perdeu. Se o diabo se levantou para um dia dizer que você não consegue, que você não vai chegar lá, que você não vai pisar na terra prometida, que você não vai viver o propósito, hoje ele perdeu. Porque hoje Deus está aqui dizendo: eu estou ampliando a sua visão, eu estou ampliando a sua visão, eu estou ampliando a sua visão. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Se nessa noite você entendeu que talvez é hora de realmente dar lugar à visão espiritual, à visão de Deus, porque por muitas vezes nós achamos que nós estamos vivendo por Deus, mas nós estamos vivendo as nossas próprias vontades. Muitas vezes nós achamos que os nossos olhos estão nele, mas nada está aqui no nosso ego, no nosso próprio eu, no nosso próprio querer. Queria te convidar a vir no altar do Senhor para a gente orar por propósitos, para a gente orar por visão, para a gente orar para que Deus expanda a nossa visão. Eu quero te convidar, se você sim quer sonhar com coisas grandes, se você quer viver o extraordinário de Deus, eu quero te convidar a vir no altar do Senhor para a gente viver um momento de oração. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pai, hoje nós queremos orar. Colocamos a nossa vida diante de Ti. E hoje nós declaramos que quem governa a nossa vida é o Senhor. Hoje nós entendemos e declaramos que quem governa a nossa vida é o Senhor. Que as coisas dessa vida, ó Pai, que nada mais tire o brilho do que nós olharmos para Ti, ó Pai. E vermos, ó Pai, que se nós temos a Ti, nada mais importa, Deus.
Pai, se alguma coisa aqui tira, rouba a tua presença, se há alguma coisa ainda dentro de nós que nos afasta de ti, que o Senhor arranque agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor, ó Pai, neste momento venha sobre nós, ó Pai, abra a nossa mente, abra a nossa visão, e que nós possamos, ó Pai, ver e entender tudo aquilo que o Senhor já desenhou para cada um de nós, ó Pai. Porque sim, ó Pai, o Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem coisas extraordinárias, o Senhor tem coisas incríveis para fazer em cada um de nós, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, o Senhor nos mostra, ó Pai, que nós precisamos enxergar a lei, e nós colocamos a nossa vida no altar, ó Pai, para receber essa visão espiritual, ó Pai, para nossa mente ser aberta, os nossos olhos serem abertos, ó Pai, que toda a escama dos nossos olhos caiam em nome de Jesus, e que nós possamos enxergar além, que nós possamos enxergar além, que nós possamos enxergar mais e mais, ó Pai, porque Deus, nós não aceitamos viver na mediocridade, ó Pai. Hoje o Senhor levanta uma geração que vai viver o extraordinário, hoje o Senhor levanta uma igreja que vai viver o extraordinário, hoje o Senhor levanta pessoas, ó Pai, que estão dispostas, ó Pai, e que não aceitam mais viver aquela vida que vivia no raso, mas sim nós vamos além, direcionadas pelo propósito do Senhor, ó Pai. Em tudo quanto o Senhor nos chamar para fazer, nós seremos excelentes, porque nós conseguimos enxergar além, porque nós conseguimos ver mais. Por isso, ó Pai, nos encha da tua glória, nos encha da tua presença, ó Pai. Nos guarda, ó Pai, a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar. Seja conosco, ó Pai, que as nossas decisões sejam guiadas por ti, ó Pai. Que a tua presença nos alcance, ó Pai, que a tua presença nos alcance, ó Pai. Que a tua presença nos alcance, ó Pai, a cada dia, ó Pai. Porque, ó Pai, se nós temos a ti, nós temos tudo. Se nós temos a ti, nós temos tudo. E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Diga pra ele, nada eu serei. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei Talvez você estava afastado da presença de Deus. Talvez seus olhos só estavam voltados para tudo menos para Deus. Talvez o seu tempo é para todas as outras coisas menos para buscar a Ele. Talvez você entendeu que não dá mais. É hora de olhar para o alto. É hora de olhar para Cristo. É hora de olhar para o autor e consumador da fé e entender que mesmo na presença eu posso sofrer, mesmo na igreja eu posso passar dificuldade, mas eu vou olhar para o autor e consumador da fé. Eu não quero nem saber, eu quero viver o propósito. Levanta sua mão onde você está. Levanta sua mão onde você está. Você que quer viver o propósito de Deus. Você que quer retornar para os braços do Senhor, levanta sua mão nessa noite. Você que quer voltar à casa do Pai, levanta sua mão nessa noite. Você que quer fazer um compromisso com Deus,